Amém. Boa noite, irmãos. Alegria mesmo, né, estar aqui com vocês e trago um abraço, né, dos irmãos e irmãs, né, de Goiânia para todos vocês aí. O presbitério lá, Centro-Oeste, também está reunido nesse momento, lá do mesmo jeito, com as esposas, né. Hoje à noite nós fizemos lá à noite com as esposas. Então, Paulo Júnior está ministrando lá. Amém? Então é uma alegria estar aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre som. Mas antes da gente conversar sobre o Espírito Santo, eu queria ter uma palavra de oração, né? Lembrando mais uma vez o nosso querido pastor Helder, né? Que faleceu sábado passado. E eu queria mesmo honrar a vida dele aqui novamente. Eu queria lembrá-lo dele no nosso meio, né? Quantas reuniões dessa aqui, ele estava aqui presente, né? E queria orar por nós, para que a gente pudesse terminar o nosso ministério tão bem quanto ele terminou o ministério dele. O grande desafio na nossa vida não é começar bem. Eu tenho percebido que, né, a gente escuta muita coisa, a gente recebe algumas pessoas de outros ministérios, de outras igrejas, e são tantas histórias tristes, de como outros ministérios começaram muito bem, na origem, na palavra, mas ao longo do caminho foram se desviando, e não estão terminando bem, Ontem eu estava conversando com um pastor que vem de uma outra denominação, e ele praticamente nasceu nessa denominação, passou a sua vida inteira, se tornou pastor lá, e há 20 e tantos anos nessa igreja, e não aguentou mais. E as poucas coisas que ele abriu comigo ontem, eu vou falar para vocês, irmãos, não é caso de pecado não, é caso de polícia. O que nós estamos vendo acontecer em parte da igreja no Brasil, já não é mais uma questão de pecado, é uma questão de crime, é uma questão de polícia, é uma questão de formação de quadrilha, de máfia. É coisa assim que a gente achou que não ia estar vivo para escutar o que nós estamos escutando, o que está acontecendo na igreja, ou pelo menos na instituição, né, a igreja institucional no Brasil. A hora que eu começo a conversar sobre isso, você fala, não, eu não acredito que eu estou escutando isso. Então, assim, nós temos uma grande responsabilidade. Nós estamos vendo os absurdos, né, que parte aí da instituição igreja está tomando no Brasil. E eu queria então, em memória do nosso querido pastor Helder, usar o exemplo dele na nossa vida. Porque foi um homem que começou bem, com as suas dificuldades, as suas crises, como qualquer um de nós. Mas foi um homem que conseguiu terminar bem e deixar um bom testemunho de fé. Nós vimos isso no velório dele. Nós vimos a quantidade de pessoas que deram testemunho, principalmente a sua esposa, a Georgina. Nós vimos que testemunho, né, a respeito da vida daquele homem. Então vamos orar e clamar para que o Espírito Santo nos ajude como igreja, como parte da igreja nessa nação, a gente continuar salgando, a gente não perder o sabor, a gente não ser encantado pela prosperidade, pelo sucesso, pelos números, porque você vai conversar com essas pessoas que não aguentaram mais aonde eles estavam, você vai conversar com todas as pessoas e eles têm um traço em comum, porque eu pergunto para essas pessoas, o que você acha que aconteceu que desviou? Todos eles falam que é realmente o dinheiro, o poder, a prosperidade. A prosperidade que Deus foi enviando para a igreja foi corrompendo a igreja.
foi iludindo esses pastores, esses líderes. E eles foram pegos na sua vaidade. Poder é muito grande, é muito dinheiro. E isso foi corrompendo o coração de muitos desses homens. Então que Deus nos guarde, irmãos. Que o Espírito Santo nos ajude a não perder a originalidade do nosso chamado como igreja. Eu tenho estado muito preocupado. Conosco, preocupado com a igreja nesse país. Tem estado triste por dentro e orando e conversando com Deus. Porque o que a gente tem visto e escutado, e isso não é escutado de terceiros não, irmãos. São irmãos que viveram essa realidade que começam a abrir o coração para a gente. E você começa a ficar espantado de tudo que você começa a escutar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, nós te suplicamos, Senhor. Nossa oração agora é como igreja na tua presença. Nós queremos te clamar que o Senhor, Pai, possa nos guardar de todo mal, livrar de toda tentação. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a manter um bom testemunho. Que o Senhor possa nos ajudar, assim como nosso irmão Helder, Senhor, a lutar o bom combate, a correr a carreira que nos está proposta e a guardar a fé, Senhor, e terminar bem, Senhor, essa carreira. Nós queremos te louvar e agradecer pelo exemplo, pelo modelo, pela amizade do Helder no nosso meio, Senhor. A forma maravilhosa, Deus, com que ele viveu no nosso meio, sofreu as suas angústias, sofreu as suas crises, mas perseverou e perseverou até o fim, deixando um bom testemunho, Senhor. E é isso que nós queremos, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, deixar um bom testemunho, deixar um legado, para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, as próximas gerações, possam ter em nós um exemplo, um modelo, não de infalibilidade, Senhor, mas um exemplo, um modelo, Senhor, de coerência com a fé. De gente que sofreu as tentações da vaidade, do orgulho, da soberba, Senhor, mas não cedeu a essas tentações. Guarda o Ministério Sal da Terra, Senhor. Cura a igreja nesse país. Usa as nossas vidas, Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém, não temos a pretensão, Senhor. Por isso mesmo, Senhor, nós temos que cuidar para não cair, como diz a Tua palavra, Senhor. Tua palavra diz que é bom que venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. E a Tua palavra diz que nós precisamos vigiar e orar para não cair nessas tentações. Então nós estamos orando aqui, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor possa nos guardar as propriedades, o chamado, a originalidade daquilo que o Senhor nos deu como vocação para desempenharmos, Senhor, nessa e nesse mundo, em nome de Jesus, amém, aleluia, graças a Deus. Bom, a mim, amado, foi dado aí a incumbência de compartilhar sobre quem é o Espírito Santo, né? Não é algo tão fácil, né, falar sobre isso, sobre quem é o Espírito Santo, mas eu gostaria então que a gente meditasse um pouco sobre isso, né, a pessoa do Espírito Santo. Ao longo de todo esse ano, nós temos trabalhado aí Atos 1:8. Queria te incentivar. Eu tenho feito isso lá na minha congregação local e tem sido muito bom. Toda palavra que a gente ministra lá no presbitério, né, que é uma vez por mês, a gente repassa essa mesma palavra para a igreja. Nós escolhemos um domingo, né, no mês, e a mesma palavra que os pastores, os conselheiros recebem, a gente também transmite essa palavra para a igreja. Então tem sido maravilhoso, porque toda a igreja está vivendo, né, está aprendendo, está recebendo a respeito do Espírito Santo de Deus. E eu quero dar esse testemunho, que a igreja tem sido contagiada pelo Espírito Santo de Deus, amém, amado? Então ainda dá tempo, né? Se não me engano, hoje é a quarta aula, ainda dá tempo de você ministrar isso lá na sua congregação local, utilizando esse material, sendo usado por Deus para ministrar lá, tá bom?
Então a palavra de Deus para nós esse ano é Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão então minhas testemunhas. Então, que é esse poder, amado? Que é esse poder do Espírito Santo? Esse poder do Espírito Santo, de uma forma bem rápida, amado, aquilo que eu entendo, segundo as Escrituras, é o poder para transformar alguns seguidores de Jesus no corpo de Cristo. Alguns seguidores de Jesus em a igreja de Jesus. Então, o poder do Espírito Santo, antes de qualquer outra coisa, né, antes de ser o poder para libertar o cativo, para dar vista aos cegos, para curar o enfermo, para operar o sinal, operar o milagre, operar a maravilha, o poder do Espírito Santo é para que a natureza daqueles homens que receberam o Espírito Santo em Pentecostes fosse transformada por uma natureza divina. Amém, irmão? Ali nasce a igreja. E a igreja não nasce da capacidade daqueles homens, mas a igreja nasce de um batismo, de um derramar do Espírito Santo de Deus. E isso fica muito evidente quando Jesus encontra com Nicodemos e fala: Nicodemos, só vai herdar o reino de Deus quem nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então o poder do Espírito Santo é para transformar a nossa vida, mudar a nossa natureza para uma natureza divina, como Pedro escreve lá na sua segunda carta, que nós somos participantes da natureza divina. Esse é o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, amado, não tem jeito de ter essa transformação. Só é transformado quem tem e quem recebe o Espírito Santo de Deus. Amém? E por isso mesmo, uma vez que a natureza daqueles seguidores de Jesus foi transformada, eles poderiam então testemunhar a respeito de quem é Cristo. Eles eram testemunhas visíveis, ou seja, o DNA, a natureza de Cristo estava então explícita, estava então encarnada através da vida da igreja. Então o poder do Espírito Santo, amado, antes de qualquer coisa, é para nos dar a natureza divina. Aleluia, irmãos. Jesus deixa isso também de uma forma ou outra clara lá quando ele vai operar aquele momento lá em Cafarnaum. Quando ele estava dentro da casa, eles trazem aquele paralítico diante de Jesus e é fantástico, porque Jesus, diante daquele paralítico, diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele parou, teve uma pausa naquele momento. Eu gosto, quando eu falo desse trecho da palavra de Deus, de fazer essa pausa, porque eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Havia uma expectativa por uma manifestação de poder, de curar fisicamente aquele paralítico. No entanto, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. O que aqueles fariseus não entendiam é que, com a vinda de Jesus e o advento do Espírito Santo, agora, nós, a igreja, tinha poder para perdoar pecados. Amém? Jesus então diz: olha, para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou dizer agora a esse paralítico: levanta e anda. Então, ou seja, o poder, a manifestação física ali, visível, o milagre de cura na vida daquele homem foi simplesmente para demonstrar o poder maior. Foi simplesmente para que houvesse um apontamento para aquilo que era o poder no universo. E o poder amado, falar para aquele homem que ele poderia ser filho de Deus. Filho, os teus pecados estão perdoados. O poder é para dizer que aquele homem que tinha esperança, que os pecados estavam perdoados, que a natureza dele poderia ser transformada, que o velho homem poderia ficar para trás e tudo poderia se fazer novo na vida daquele jovem. Amém, queridos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Esse é o poder do Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos começar aí falando a respeito do Espírito Santo. Não tem jeito da gente falar de quem é o Espírito Santo sem antes a gente meditar um pouco sobre a Trindade. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que compõe a Trindade. Então nós precisamos olhar na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito da Trindade. Amém, amado? O que a Bíblia diz a respeito da Trindade? Você sabia que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia? A palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Mas do primeiro capítulo da Bíblia ao último capítulo da Bíblia, a Bíblia inteira testemunha a respeito da Trindade. Amém, amado? Antigo Testamento e Novo Testamento, nós vamos rodar aqui e ver muitas coisas a respeito da Trindade. A Bíblia inteira fala a respeito da Trindade. Então nós vamos começar aí na sua apostila, na primeira página aí, na introdução. A doutrina bíblica da Santa Trindade repousa sobre o fundamento. Qual o fundamento? Qual que é o fundamento da doutrina bíblica sobre a Santíssima Trindade? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Obrigado, irmão. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Deuteronômio 4,35, o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Isaías 45:5, está aí na sua apostila. E também Marcos 12:29, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Paulo também dizendo aos Coríntios, lá no capítulo 8, verso 4, diz, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. E também ele afirma a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a Bíblia inteira fala a respeito de um único Deus. Amém? Deus é um só, nós podemos afirmar isso categoricamente. Se nós cremos na palavra de Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós temos aqui alguns versículos comprovando isso. O próprio Jesus disse isso. Isso saiu da boca do próprio Deus, Pai. E isso veio na boca dos discípulos, dos apóstolos. Podemos afirmar categoricamente, lemos vários versículos aqui afirmando o quê? Deus é um, há um só Deus. Não há vários deuses, amém? Não há três deuses, há um só Deus, que é então expresso na forma de três pessoas, e isso é um mistério. Isso é um mistério. E nós vamos entender aqui o que é preciso para a gente conhecer esse mistério e entender esse mistério. Tópico 2. O Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho. A Bíblia diz que o Espírito Santo é igual ao Pai e é igual ao Filho. A pessoa cujo nome se mantém com o do Pai e do Filho é ela mesma Deus, o Espírito Santo. Amém? Então, no batismo, na grande comissão, próprio Jesus diz, vão e batizem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Não há como, amado, o batismo, a ordenança do batismo, ter sido algo que colocaria ali, em nome do Espírito Santo, igualando ali, o Espírito Santo ao Pai e ao Filho, se esse Espírito então não fosse ele mesmo Deus. Na saudação apostólica, o apóstolo Paulo diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O apóstolo Paulo então coloca o Espírito Santo na mesma igualdade do Pai e do Filho. Então, a saudação apostólica, a despedida apostólica era em nome de Jesus, em nome
do Filho, em nome do Pai e em nome do Espírito Santo de Deus. Está claro isso, irmãos? Amém? Tópico 3. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então o Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho, e a gente pode afirmar isso categoricamente, porque o próprio Jesus, na grande comissão, diz que o batismo, todo o batismo deveria ser feito em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na sua saudação apostólica, fala a mesma coisa, que a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Tópico 3, o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho. O Pai, pode preencher lá. O Pai e o Filho enviam o Espírito, que é uma pessoa divina eternamente, e um com eles, em seu ser, em sua majestade, em sua glória e em seu poder. Então o Pai e o Filho enviam o Espírito, que é uma pessoa divina eternamente, e um com eles, em seu ser, em sua majestade, em sua glória e em seu poder. Então vamos verificar 2 versículos bíblicos agora. Pode passar. Os 2 versículos são João, capítulo 15, verso 26. Não é isso? João 15, 26. Vamos ler aqui. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então o próprio Senhor Jesus está dizendo, quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede de mim. Então, Jesus mesmo está dizendo que esse Espírito é enviado por Ele e que Ele vem da parte do Pai. Romanos 8, 9, é o outro versículo que nós vamos ler. Diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, no mesmo versículo, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que o Espírito é de Deus e o Espírito é de Cristo. No mesmo versículo. Então, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que o Espírito Santo é o Espírito do Pai, de Deus, e é também o Espírito de Cristo. Amém? Então, na sua apostila aí tem vários outros trechos da palavra de Deus que vêm a provar para nós que o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho. Tópico 4. A Trindade em unidade. Há somente um Deus, todo-poderoso, demonstrado com igual clareza. Na unidade do ser divino há 3 pessoas, uma substância, mesmo poder e mesma eternidade. Vamos ler de novo. Há somente um Deus, todo-poderoso, demonstrado com igual clareza. Na unidade do ser divino há 3 pessoas, de uma única substância. Que substância é essa, irmãos? O amor. O amor é essa substância. De mesmo poder e de mesma eternidade. Para muita gente, amado, a Trindade continua sendo algo ainda muito difícil de compreensão, porque nós nunca vamos conseguir entender a Trindade sem entender o amor. O amor é o elemento para a gente revelador da Trindade. É muito difícil para nós conceber uma ideia de um único Deus em 3 pessoas, porque a gente tem muita dificuldade de entender o que é o amor. Apesar da Bíblia dizer lá que o marido tem que deixar pai e mãe, se unir com a sua mulher e formar com ela uma só carne, para nós isso é muito difícil. Apesar da Bíblia falar lá em Efésios, no capítulo 5, que
o marido deve cuidar da esposa como ele cuida de si mesmo, do seu próprio corpo. É isso que a Bíblia está falando. Então, o amor é capaz disso. O amor é esse elo. O amor é que faz realmente tudo ter sentido, e ele revela esse mistério de 3 pessoas sendo uma só pessoa. 3 pessoas que se amam de forma tão profunda, que se respeitam de forma tão profunda, que se honram de forma tão profunda, que desejam um ao outro de forma tão profunda, que são uma só pessoa. E isso é um mistério. À medida que nós vamos entendendo o que é o amor, nós vamos entendendo o que é o mistério da Trindade. Amém? E eu li um livro aqui a respeito da Trindade, e eu queria ler algo para vocês. Testemunho de um escocês. E ele fala o seguinte: olha, em algum ano da década de 1150, um jovem escocês chamado Ricardo ingressou na abadia de São Vítor, localizada fora das paredes de Paris, à margem do Sena. Lá ele dedicou-se a contemplar Deus e logo ficou conhecido como um dos autores mais influentes dos seus dias, 1150. Ricardo argumentou que seu Deus era apenas uma pessoa, que Deus não poderia ser intrinsecamente amoroso, pois ele não poderia ser intrinsecamente amoroso, pois por toda a eternidade, antes da criação, ele não teria contado com ninguém para amar. Deus era uma só pessoa. E Deus não poderia ser intrinsecamente amoroso se antes da criação, ele não tivesse alguém para amar. Se houvesse 2 pessoas, ele prossegue, Deus poderia ser amoroso, mas de uma maneira excludente e mesquinha. Afinal, quando 2 pessoas se amam, elas podem estar tão encantadas que simplesmente ignoram tudo mais. E um Deus como esse estaria muito distante de consistir em boas novas. Porém, quando o amor entre 2 pessoas é alegre, saudável e seguro, elas alegram-se em compartilhá-lo. Com Deus é assim, disse Ricardo, sendo perfeitamente amáveis, desde toda a eternidade, o Pai e o Filho têm se deleitado em partilhar seu amor e alegria com o Espírito e por meio dele. Assim, não é que Deus passa a compartilhar, sendo triuno. Deus é o Deus que partilha, o Deus que ama incluir. De fato, é por isso que Deus prosseguirá em criar. Seu amor não é para ser guardado, mas para ser distribuído. Então a essência da Trindade, amado, é o amor. Se Deus é amor, a essência de quem Deus é precisava ser comunhão. Deus nunca poderia ser apenas um indivíduo. Deus teria que necessariamente ser plural, uma só pessoa, mas plural. Porque o amor se revela na pluralidade. O amor se revela na comunhão. O amor se revela na dádiva de abrir mão de si próprio e se doar. E essa é a essência de quem Deus é. Amém, amado? Então nós não vamos conseguir conceber Trindade na nossa vida se a gente não entender o que é o amor. Por isso é tão fundamental para a gente meditar a respeito da Trindade. Por isso é tão fundamental para a gente contemplar a Trindade, refletir sobre a Trindade, refletir que essa é a essência de quem Deus é. É o fundamento de quem Deus é. Deus é amor. E isso é evidente nas 3 pessoas que Ele é. Um Deus só, mas de uma forma plural. E o Ricardo estava dizendo aqui, esse irmão nosso escocês, que se ele fosse apenas 2 pessoas, não seria completo.
Porque duas pessoas poderiam ser tão obcecadas uma pela outra, não é isso? E viver um egoísmo desse amor. É fantástico isso. Deus é trino. Por quê? Porque o amor desses dois, o amor do Pai pelo Espírito Santo abençoou o Filho, o amor por Jesus abençoou o Pai. O amor de Jesus pelo Pai abençoou o Espírito Santo. Amém, amado? Duas pessoas só não seria suficiente para que Deus é. Então, para ser essência da Trindade, para ser essência do que Deus é, Deus precisava ser uma pessoa revelado, em três. Um só Deus revelado numa pluralidade, e não apenas revelado em... Então é por isso que não eram 4, nem era 1, nem eram 2, mas eram 3, que se amam tão intensamente, que isso então faz deles uma só pessoa. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Vamos prosseguir então. Ponto número 5, a doutrina revelada no Antigo Testamento. Pode passar aí. Isso. A palavra hebraica que traduz Deus é Elohim, um substantivo plural, para mostrar que a divindade é, contudo, única. O plural Elohim é sempre combinado a substantivos e pronomes singulares. Então a gente vê isso na Bíblia, no Antigo Testamento. E isso não é um erro de concordância, mas isso está escrito dessa forma para reforçar para nós exatamente esse conceito de um Deus único, mas plural. Então a palavra hebraica para designar lá Deus é Elohim, e essa palavra no hebraico ela é plural. Mas muitas vezes a concordância dessa palavra do verbo vem no singular. Muitas vezes o pronome é no singular. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê muito o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. Essa expressão, o Senhor teu Deus, é a seguinte no hebraico: Jehová Elohim. Jehová Elohim. Onde Jehová significa o Senhor, e essa palavra está no singular. E Elohim significa Deus, o Senhor teu Deus. No entanto, Elohim é no plural. Na língua hebraica, Jehová está no singular e o Elohim está no plural. Então isso não é um erro de concordância, mas isso está escrito na Bíblia em vários pontos para que isso fique claro para nós, a respeito desse mistério da Trindade. Amém, irmãos? Só abrindo um parênteses interessante, mas essa palavra que foi traduzida para Jeová, que é o Jeová, que é o nome do Senhor, essa palavra lá no original, ela é formada por 4 letras, o tetragrama, não é isso? A letra lá Y, que foi traduzida para o nosso alfabeto, como YHWH. Essa palavra era insoletrável. A palavra Senhor lá era insoletrável. O povo judeu tinha tanto respeito por essa palavra, que os copistas, quando iam copiar o Antigo Testamento, na hora que eles iam copiar essa palavra, formada por essas 4 consonantes, que era insoletrável, eles trocavam a pena lá por uma pena de ouro. Eles tinham tanta reverência diante desse nome, que eles nem pronunciavam esse nome. Isso era muito forte, e ainda é muito forte lá para o povo hebraico.
Quando Jesus vem então e diz assim: o espírito que vocês receberam não é um espírito de adoção, mas não é um espírito de escravidão, mas é um espírito de adoção que clama Abba, Pai. Isso era blasfêmia para o judeu. O judeu mal soletrava a palavra de nome, referendo ao nome de Deus, quanto mais dizer que ele era o papai. Na verdade, amado, o estopim para a crucificação de Jesus, e isso está lá em João, no Evangelho de João, aquilo que foi o estopim para que de fato eles crucificassem a Jesus, sabe o que foi, amado? Era justamente o fato de Jesus se referir a Deus como seu papai. Isso era fora da perspectiva da religião judaica. Não se podia relacionar com Deus nessa perspectiva. Era o Deus Jeová, era o Deus Jeová, era o Deus o nome era insoletrável. Era um Deus todo-poderoso, soberano, mas jamais a gente poderia se relacionar com esse Deus na perspectiva de um pai carinhoso que se relaciona com um filho e põe ele no colo. E essa foi a revolução que Jesus veio trazer, irmãos. A revolução é que Jesus foi dizer para aquele povo que esse Deus soberano, o Jeová, esse Deus todo-poderoso, Ele é Pai. E é o Espírito Santo que age no nosso espírito e que faz a gente entender que Ele é Pai. É o Espírito Santo que nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Jesus conquistou esse direito para nós na cruz, mas a operação disso no dia a dia, na sua vida e na minha vida, é o Espírito Santo quem opera isso, porque Ele é o da comunhão, é a comunhão do Espírito, Ele é que é Deus morando na minha vida. Amém, irmãos? É o Espírito de adoção, é o Espírito Santo, é o Espírito que finalmente faz a gente entender que nós podemos chamar Ele de papai, de paizinho, e ter uma relação de intimidade com Ele. Amém? Passa a sua página aí para o tópico 6. A verdade revelada nas palavras do próprio Santo, do próprio Deus. Então a gente vê aqui no Velho Testamento, né, alguns exemplos aqui dessa questão do nome de Deus Elohim e como ele, né, conjugava aí, apesar de ser no plural, com os singulares. Agora o próprio Deus vai falar a respeito dele mesmo. O próprio Santo vai falar a respeito dele mesmo. E diz assim então, Gênesis 1:26, eis que o homem é como um de nós. Eis que o homem é como um de nós. É Deus falando. Perdão, isso não está em Gênesis 1:26, né, mas Gênesis 1:26 é: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E disse Deus, façamos. O verbo está no plural. Isso não foi um erro de concordância. Isso foi de propósito. Porque Deus é plural. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 3:22. Eis que o homem é como um de nós, diz Deus. Gênesis 11:7. Eia, desçamos. Novamente Deus falando, desçamos. Verbo no plural. Isaías 6:8. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Vários trechos do Antigo Testamento onde o próprio Deus falando a respeito de si mesmo, usando então essa, né, conjugação do verbo no plural. Amém, queridos? Ponto 7, na sua apostila. O Espírito Santo, agora pode completar ali, para vocês anotarem aí, isso. O Espírito Santo é um ser, um indivíduo com personalidade, o terceiro membro da divindade. Amém? Então nós podemos com toda certeza
diante de tudo aquilo que a gente viu até agora, afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa, um indivíduo, ele tem personalidade, ele é o terceiro membro da divindade. Amém, queridos? Isso é o fundamento da nossa fé. Precisamos meditar mais a respeito disso, para compreender a essência de quem Deus é, a sua glória revelada nisso, e vivermos então essa essência entre nós. Esse mistério, como é que todos nós aqui vamos ser o corpo de Cristo? É só o Espírito Santo, amado, que vai produzir, que está produzindo isso no nosso meio, amém? Porque isso é a essência de quem Deus é. Portanto, a igreja não são várias igrejas, da mesma forma, é uma igreja. O Gustavo está indo lá para ajudar a igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós precisamos discernir que há uma só igreja, assim como há um só Deus, numa forma plural, há uma só igreja, há um só presbitério. Não tem presbitério sudeste, presbitério centro-oeste, presbitério nordeste, não tem presbitério sal da terra, presbitério presbiteriano, presbitério Assembleia de Deus. Há uma só igreja, a essência, e se a gente ferir isso, nós estamos ferindo a essência de quem Deus é. Por isso é muito grave. Quando eu não discerno o corpo de Cristo, quando eu não entendo que toda a minha vida, o meu recurso, os meus dons, tem que ser usado, não é para o sucesso apenas da minha paróquia local. Há uma igreja de Jesus nessa cidade, e nós precisamos nos importar com essa igreja. Precisamos gastar dinheiro com essa igreja. O que acontece com essa igreja afeta as nossas vidas, ou pelo menos deveria afetar a nossa vida diretamente. Porque há uma só igreja. Eu tenho que viajar para abençoar a igreja, independente se é sal da terra ou se não é sal da terra. Há uma só igreja. E é abominação para Deus se a gente tentar separar isso. É o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios. 6 coisas Deus odeia, mas uma coisa Deus abomina. Deus abomina aquele que separa amigos íntimos, aquele que separa irmãos, aquele que traz muro de separação. Amém, amado? Nosso trabalho é com a igreja. Se a igreja minha, do lá, a outra denominação está tendo sucesso, está indo bem, eu preciso me alegrar com isso. Se ela está indo mal, se está sendo difícil, isso precisa mexer comigo. Eu preciso olhar para uma congregação que não é a minha congregação, e eu preciso saber, o que meu irmão está precisando? O que meu irmão está precisando? O louvor lá está campegando, irmão, nós temos uma banda aqui, está sobrando, nós temos 3 aqui, vamos mandar uma banda para lá. Nós temos aqui um ministério de intercessão forte, está fazendo, acontecendo, e a nossa igreja do lado lá está capengando de um intercessor. Vamos enviar alguém para lá, irmãos. Porque é uma igreja só. A essência de quem Deus é um. Amém. Então o Espírito Santo, ponto 8. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento, ele não é uma força, ele não é uma influência, ele não é um arrupeio. O Espírito Santo não é um negócio assim que a gente não consegue definir, não, amado. O Espírito Santo é uma pessoa, você fala com ele como se você estivesse falando com uma pessoa. Amém? E ele é uma pessoa por quê, amado? Porque ele tem atributos de pessoa, está aí na sua apostila. Ele tem atributos de pessoa. Primeiro, ele tem juízo. Aonde que está isso? Atos 15, 28. Está aí na sua apostila, mano, na página 9. Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo.
pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem juízo. Ele pensa, ele tem arbítrio. Amém? Segundo, ele tem uma mente. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ele é uma pessoa porque ele tem juízo, ele tem mente. Amém? Terceiro, ele se apraz. A gente pode agradar ou não, o Espírito Santo, se agrada ou não, ele se apraz. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. É o Espírito que derrama os dons, é o Espírito que distribui os dons na vida da igreja. E não é segundo o que me apraz, não é segundo o que eu gostaria. Ô irmãos, tem muita gente aí, como eu gostaria de ter o dom daquele outro irmão, porque afinal de contas, aquele irmão aparece tanto, ele é tão abençoado, e onde ele está as pessoas se juntam à volta dele, e todo mundo quer estar junto com ele. E aí a gente passa uma vida inteira reclamando com Deus que Deus não usa a gente da mesma forma que usa aquele irmão, mas nem vai usar, amado. Por quê? Porque o Espírito Santo distribui dons segundo lhe apraz. Ele é que distribui isso. Amém? Quarto, ele tem conhecimento. 1 Coríntios 2, 11, parte B. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que conhece as profundezas de Deus. Amém? Quinto, ele tem emoções. Todas essas características são características que definem para nós que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque só uma pessoa pode ter juízo, só uma pessoa pode ter mente, só uma pessoa pode conhecer, só uma pessoa pode ter emoções. O Espírito Santo tem emoções, amado. Ele se entristece, ele se alegra. Então está lá, Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Está aí. Pelo amor do Espírito, rogo por Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. O Espírito Santo ama. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então ele pode ser entristecido. Se a Bíblia está dizendo para a gente não entristecer o Espírito Santo, é porque ele pode ser entristecido. 1 Tessalonicenses 1:6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Alegria do Espírito Santo. Então o Espírito Santo se alegra, amém? Ele tem alegria. Vamos então continuar. Ele tem os atributos de uma pessoa e ele desempenha as atividades de uma pessoa. Então vamos ver agora aqui várias atividades do Espírito Santo, várias funções do Espírito Santo, que diferem ele do Pai e do Filho, no sentido de atribuições, de funções. E às vezes a gente faz muita confusão. Qual que é a atribuição do Pai? Qual que é a atribuição do Filho? Qual que é a atribuição do Espírito? Amém? Então vamos ver algumas das atribuições do Espírito, para que a gente encha o nosso coração agora de ânimo, porque nós temos um ajudador, amém? E ele nos capacita em todas essas coisas aqui, que nós vamos ver agora. Primeiro, é o Espírito Santo quem ensina e quem nos lembra. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito.
Ô Marcos, mas é difícil, porque às vezes eu estou numa hora lá e não vem o versículo na cabeça, não vem... Não, amado, dá uma promessa, você pode orar, você pode falar com o Espírito Santo a respeito dessa função dele. O Espírito Santo é aquele que nos lembra a palavra. Mas você tem que ler. Como é que alguém vai te lembrar alguma coisa se nunca você viu isso antes? Mas se você medita, se você lê, ele é aquele que vai te lembrar na hora certa. Quem aqui já não teve essa experiência? É fantástico quando você está num lugar, quando você está conversando com alguém, numa reunião de família, está falando das coisas de Deus, ou pregando a palavra, de repente você começa a falar alguma coisa que você fala, nó, de onde vem isso? Eu não estava planejando falar isso aqui, mas no momento, o Espírito Santo te lembra e vai te conduzindo, amém? É fantástico quando isso acontece. Aí que você empolga mesmo, você fala, pronto, agora não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está falando aqui através de mim, não é verdade? Um dos exemplos, ele vai lembrando a gente da palavra, vai lembrando de Cristo. Outra coisa, o Espírito Santo nos ensina. Ó, irmãos, uma vez, eu cresci aqui, a minha juventude, na cidade de Jardim, aqui em Uberlândia. E eu tinha um amigo, 10, 11, 12 anos, mais ou menos assim, 13, eu tinha um amigo ali no bairro. E a gente era muito amigo, tal, brincava junto, e esse cara mudou da cidade. E passou vários anos em outra cidade. E um dia ele foi lá em casa, depois de alguns anos ele foi lá em casa. E aí ele chegou lá em casa, começou a conversar comigo, tal, e isso eu já tinha assim, uns 18, 19 anos, já era convertido. E aí ficou aquela conversa assim, de dois amigos que não eram convertidos, né? E que se separaram, que depois quando se encontraram, não sabiam que o outro tinha convertido, mas os dois tinham convertido. Então ficou um tentando evangelizar o outro, e procurando assim as palavras certas para introduzir o assunto, entendeu? E aí quando a gente descobriu que nós dois tínhamos convertido, aí foi uma festa. E aí ele foi contar para mim como ele converteu. Eu nunca esqueci isso. Ele falou assim, Marcos, uma vez eu me deparei com a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu li a Bíblia inteira. Falei, mesmo? De uma vez, sozinho, sem ir à igreja. Eu falei, mesmo? E aí? Ele falou, não entendi nada. Ele falou, não entendi nada. Eu falei, mesmo? Mas ele falou assim, um versículo da Bíblia eu entendi. 1 João 2,27. E a unção que recebeste dele é suficiente para te ensinar a respeito de todas as coisas. Ele falou, esse versículo, quando eu acabei de ler a Bíblia e eu vi que eu não entendi nada, aquilo não fez sentido para a minha vida, esse versículo me veio à mente e eu orei. Eu falei assim, bom, se está escrito aqui que nós vamos receber uma unção de Deus e que essa unção é suficiente para nos ensinar a respeito de todas as coisas e que a gente não vai precisar de que ninguém nos ensine, porque o próprio Deus vai nos ensinar pelo Espírito dele, ele orou e ele começou a ler de novo a Bíblia. Quando ele começou a ler de novo a Bíblia, ele falou assim, parecia que as escamas mesmo descortinou nos meus olhos e eu me converti lendo a Bíblia pela segunda vez. Ele ficou 2 anos, ele, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia, o Pai e o Filho. Até que então Deus foi e falou, agora você precisa procurar uma igreja, você precisa congregar, e ele foi congregar. Foi assim que ele converteu. Amados, isso é o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é quem foi lá no coração dele e lembrou desse versículo. E ele orou esse versículo e converteu e foi abençoado. Amém? O Espírito Santo dá testemunho. Quando, porém, vier o Consolador, João 15, 26, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quem, então, amado, dá testemunho de Cristo no seu coração? Quem? Quando as pessoas perguntam assim, mas por que você crê? De onde vem essa fé? Como é que você sabe que Deus existe? Como é que você sabe que Ele é seu Pai? Como é que eu sei, amado? O Espírito Santo dá testemunho. Ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Isso é uma ação do Espírito Santo no nosso coração. Se eu te perguntar, você tem dúvida que você é filho de Deus?
eu espero que todos nós aqui vamos falar, não temos dúvida. Eu não tenho dúvida. Olha, por que você não tem dúvida? É por causa da lógica? É por causa que tudo fez sentido através da Bíblia? Não, nem tudo fez sentido. Estou procurando muitas coisas na minha vida que ainda precisam fazer sentido. Nem tudo que eu leio na Bíblia faz sentido. Tem muita coisa que eu leio na Bíblia, amado, que ainda não faz sentido na minha vida. Mas o Espírito Santo me dá essa certeza, apesar de nem tudo fazer sentido. Amém? Você não preocupa se todas as coisas ainda não fazem sentido para você. O que é importante, amado, que o pouco que precisava fazer sentido, pelo Espírito Santo já fez sentido. Porque é Ele quem opera isso. Amém? O Espírito Santo é quem nos guia à verdade. Olha, nós vamos ler os 4 seguintes aí. Ele guia, Ele fala, Ele ouve e Ele desvenda. Esses 4 atributos do Espírito Santo está em apenas um versículo, João 16, 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então Ele nos guia, dando sequência aí. Porque não falará por si mesmo. Então Ele fala. Ele não falará por si mesmo, mas Ele fala. Tá? Ele ouve, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, Ele anuncia, Ele desvenda. Amém? 7º ponto, Ele impede. O que é isso, Marcos? Irmão, o Espírito Santo impede. O Espírito Santo não só manda a gente para os lugares, não. Ele impede a gente também, em muitas situações. Atos 16, 6. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, uma das funções do Espírito Santo é que ele nos impede. E isso é fantástico, porque isso tira de nós o medo de tomar decisões. O medo de tomar decisões, amado, porque a gente vai fracassar, e às vezes podemos estar tomando decisões erradas, usando a nossa vida. Olha, isso foi tão forte na minha vida, há 9 anos atrás, quando eu recebi a proposta de mudar para Goiânia. Eu fiquei mais ou menos um mês brigando com Deus. Eu fiquei falando com Deus, brigando com Deus, pedindo testificação, pedindo sinal, falando, Deus, molha o algodão, né, pedindo, me manda um sinal visível, eu preciso de um sinal visível para eu agir, para eu tomar essa decisão. E aí, amado, o Espírito Santo não deu sinal visível, coisa nenhuma. A única coisa que o Espírito Santo fez foi me começar a lembrar no meu coração o que eu cria. Ele começou a me lembrar de passagens bíblicas, de versículos bíblicos, e isso foi como um quebra-cabeça. Peça a peça, as coisas foram se juntando. Ele começou a me lembrar do que eu pregava. Aquilo que eu pregava, e ele falava assim, então agora seja coerente com aquilo que você prega. O que eu já te ensinei, meu filho, até aqui, já é matéria-prima suficiente para você tomar essa decisão na sua vida. Lá no começo da sua conversão, eu te dei muitos sinais, mas agora eu já te ensinei como é que funciona. Eu já te ensinei como é que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que se portar. Eu já te ensinei, eu já te dei embasamento, subsídio suficiente na minha palavra para você tomar decisões na sua vida. Não tenha errar, foi isso que Deus falou no meu coração. Aí é o seguinte, aí eu mudei minha oração. Eu falei, bom, a mesma fé que eu tenho que ter para pedir um sinal de Deus para que eu mova, é a mesma fé que eu tenho que ter para tomar a iniciativa de mover e para crer que se não for de Deus, Ele vai me impedir de mover, não é não? Não é não, irmão, faz uma diferença grande.
Parece que é igual, mas faz uma diferença grande. Sabe por que faz uma diferença grande? Porque a gente tem uma tentação de se acomodar no lugar que a gente está. A gente tem uma tentação de se apegar nesse lugar, de não querer dar um passo de fé. A gente tem a tentação, amado, de querer que Deus nos garanta em tudo. Então um sinal vai ser aquela garantia de que nós não vamos falhar, amado. Sabe o que Deus falou no meu coração, amado? Sabe o que o Espírito Santo me ensinou há 9 anos atrás, nessa agonia, nessa crise que eu vivi? Sabe o que Deus falou para mim? Checa as suas motivações. Não se preocupe se essa decisão vai ser certa ou vai ser errada. A única coisa que eu te peço é que você cheque o seu coração. Vasculhe o seu coração. Peça a mim para que eu possa vasculhar o seu coração e para que eu possa ver se há alguma motivação errada nessa decisão que você está tomando. E isso foi o Espírito Santo que falou no meu coração. E eu fui checar as minhas motivações. E ó, amado, checando as minhas motivações, eu tive certeza que eu precisava mover. Porque eu falei, eu não estou movendo por mim. Eu estou movendo porque alguns irmãos estão clamando por ajuda. Então, ainda que eu tenha um sonho pessoal de ficar aqui, ainda que eu tenha um sonho pessoal de ficar aqui, há alguns irmãos que estão precisando da minha ajuda. E eu falei para Deus, ainda que eu tiver que congelar os meus sonhos pessoais, eu vou lá ajudar alguns irmãos. E depois, o Senhor vai me dar os sonhos, se for o caso. E foi assim que eu tomei essa decisão. E 9 anos depois, amado, eu estou aqui para dar testemunho que foi uma decisão acertada em Deus. Mas ainda que fosse uma decisão errada, eu falei isso para Deus. Eu falei isso para o conselho lá da igreja do Caraíba, que eu pastoreava na época. Eu falei, irmãos, não se preocupem. Porque ainda que eu estiver doido e tomando uma decisão errada, Deus sabe da motivação do meu coração. Ele é suficientemente Deus para converter um erro num acerto lá na frente. Amém? Então não se preocupe de tomar decisões, amado. Não tenha medo de tomar decisões. Porque o mesmo Espírito que te compele a ir, é o Espírito que algumas vezes na nossa vida vai nos impedir de ir. Agora, cheque as suas motivações. Peça que o Espírito Santo vasculhe o seu coração. Porque mais do que uma decisão acertada, tudo que Deus quer da gente é uma decisão com uma motivação correta. Gente que acertou nas suas decisões não tem melhor do que os fariseus. E, no entanto, deu no que deu. Ponto 8, ele vivifica, Romanos 11:11. Ele mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. É função do Espírito Santo avivar a obra dele, de Deus, no seu coração, amém? Batido, você está cabisbaixo, ore ao Espírito Santo de Deus para que ele traga fogo no seu coração novamente. Ele é aquele que pode vivificar a sua vida, vivificar o seu ministério, a sua família. Ele revela, ele perscruta, ele promete. Nós não vamos ter tempo para ler todos os versículos aqui, depois você pode ler em casa, estudar sobre isso. Ele comunga, ele intercede, ele indica, ponto 14, ponto 15, ele convida e ele nos guia, amém? Outro ponto, o Espírito Santo pode ser maltratado. Está lá, ó. Volta lá, ó. Tinha todos lá, ó. Não, está aí, não. Tem que voltar. O 13, ele intercede. O 14, ele indica. Olha lá, ó. Está tudo lá.
Pronto? Não. Tá bom. Nós já estamos terminando, viu, irmãos? Então o Espírito Santo pode ser maltratado. Está aí na sua apostila, página 11. Ele pode ser blasfemado. A gente pode mentir para o Espírito Santo. Nós podemos resistir ao Espírito Santo. Ele pode ser entristecido. Está lá. E ele pode ser ultrajado e menosprezado. Todos os versículos estão aí, na sua apostila. Tá? O último lá, dá mais um clique lá, ele pode ser. Pronto? Vamos passar para o tópico 9. Pode passar. Pode passar. Isso. Vamos ficar no 9 aí. A página 12, ele tem uma existência distinta. Se você quiser copiar. Na página 12, ele tem no quadrinho aí da página 12, ele tem uma existência distinta. Tá bom? Existência distinta, para você completar aí. Tópico 9. Podemos completar lá. O Espírito Santo é mencionado ao lado do Pai e do Filho, sendo igual a eles, dividindo a mesma posição. Então, para terminar, nós vamos ver aqui alguns atributos do Espírito Santo, que é o mesmo do Filho e o mesmo do Pai, que são atributos divinos. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, e a gente viu, não precisa passar não, volta lá, isso, que aí dá tempo de todo mundo. O Espírito Santo é uma pessoa, e a gente viu por que ele é uma pessoa. Agora nós vamos ver que ele é uma pessoa divina. O que a Bíblia então prova para nós? Que além dele ser uma pessoa, ele é uma pessoa divina, tá bom? Porque ele tem atributos divinos, que só uma pessoa divina teria. Então acho que já deu para todo mundo copiar aí. Ponto 1, na sua apostila aí na página 13. Primeira coisa, pode passar. Ele é eterno. O Espírito Santo é eterno. Aonde está isso? Hebreus 9,14. Está aí na sua apostila. Página 13. Eu estou achando que a apostila de vocês está diferente da minha. Página 13. Bom, ele é eterno. Tópico 9.1. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então está aí, Hebreus aí diz que é o Espírito eterno. O Pai também é eterno. Salmo 93, 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Então Deus Pai é eterno. O Filho também é eterno. 2 Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. 2 Pedro 1, 11. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus é eterno. Segundo ponto, que prova que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é conhecedor de tudo, ele é onisciente. 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Então ele é onisciente. O Pai também é onisciente, Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E Jesus também, João 2, 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Terceiro ponto, ele é todo-poderoso, ele é onipotente. O Espírito Santo é onipotente. Lucas 1:35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito, retornou para a Galiléia. E Atos 1,8, que nós já citamos aqui. Então ele é o Todo-Poderoso, ele é o Onipotente. Deus Pai, Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis. E também Jesus, Mateus 28,18, toda autoridade me foi dada, assim no céu como na terra. Quarto ponto, ele é onipresente, ele está presente em todo lugar. Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei do teu espírito? Diz o salmista. O Pai, lá em 1 Reis 8, 27. Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que até os céus, e o céu dos céus, não podem conter. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra. E Jesus, Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por fim, para a gente terminar, ponto 5 aí, o Espírito Santo é uma pessoa divina, porque ele tem também o poder criativo. Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Jeremias 51, o Pai, ele fez a terra por seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então todos os três estavam na criação, envolvidos na criação. Por isso ele diz, façamos o homem. Quem? Nós três. O Filho, Colossenses 1, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Graças a Deus. Irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos ajude a ser um, como ele é um com o Pai e com o Filho. Ele é Deus, a essência de quem Deus é plural, por isso nós estamos aqui assentados em mesa, por isso que nós vamos agora nesse momento, encerrar essa reunião, repartindo o pão, repartindo o vinho, amém? Para que a gente demonstre visivelmente, fisicamente, o que nós cremos, para que a gente possa, com essa atitude, com essa ação, profetizar uns para os outros, que há uma igreja só. Nesse momento, amado, você está trabalhando na congregação que você está lá, mas pode ser que amanhã você, como Gustavo, está sendo transportado para outra congregação, amém? Da mesma igreja do Senhor Jesus. Nós vamos fazer o seguinte, eu sei que a maioria das mesas sentou assim mais as pessoas da própria congregação, eu imagino. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos servir, uma mesa vai pegar o pão e vai compartilhar o pão com a mesa do lado, amém? Cada um da mesa vai pegar um pedacinho de pão e vai compartilhar o pão com a mesa do lado. Então não distribua o pão para todas as mesas, distribui lá para as primeiras, depois pula uma fileira, distribui aqui para a outra, e aí a gente vai compartilhando, assim, as três, com essas três, pode ser? Amém?
No momento que você fizer isso, amado, você faça isso com toda a fé naquilo que nós fomos relembrados da palavra de Deus aqui essa noite, sobre a essência da pluralidade de Deus. Deus é um só, de uma forma plural, em várias pessoas. Amém? Então vamos tomar o pão. À medida que você for tomando o pão aí, o pão e o vinho, vamos fazer já tudo uma vez. Pode pegar o pão e o vinho. Você vai compartilhar o pão, depois o vinho com os seus irmãos da outra mesa. Eu vou só fazer uma oração, e aí a gente está liberado para profetizar um na vida do outro, que a gente crê, que aprendemos e que fomos relembrados pela palavra de Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, doce Espírito Santo, o Espírito de Deus. Obrigado porque é o Senhor hoje quem testifica, quem opera no nosso coração, no meio da igreja, a unidade. Obrigado porque Jesus Cristo comprou essa unidade na cruz. Obrigado porque o sangue de Cristo nos deu esse direito. Nós que não tínhamos esse direito, mas a graça manifesta na cruz comprou para nós o direito de sermos reconciliados e de vivermos em família e de vivermos como uma só igreja. Mas Espírito Santo, quem vai operar isso no nosso meio é o Senhor. Quem vai ajudar a gente a sucumbir à vaidade, sucumbir ao orgulho, sucumbir à raiva, sucumbir à maledicência nos nossos lábios, o julgamento, o dedo que acusa, é o Senhor, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é quem opera essa unidade no nosso meio. E só pelo Senhor nós podemos viver a glória de sermos um só em Cristo Jesus. Só pelo Senhor nós podemos viver a glória de perdoar o nosso irmão, perdoar o nosso próximo. Só pelo Senhor nós podemos compreender cada vez mais o mistério de um só na pluralidade. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado.